Você já teve vontade de viajar no tempo? Entrar numa nave e sair pelo espaço sideral? Ver quantos dias você consegue sobreviver a um apocalipse zumbi com seus amigos? Histórias como essas muitas vezes funcionam como um refúgio em um dia difícil. Às vezes, tudo o que você precisa é se desconectar do agora e viajar através de outros mundos e ver na pele do seu protagonista favorito por algumas horas. Chegar em casa depois do trabalho, abrir um livro ou ligar a televisão e se perguntar: qual mundo vou desbravar hoje? Há quanto tempo você não pensa em um universo diferente para si e o resto do mundo? Que tal vir com a gente nessa jornada nas estrelas, conhecer algumas pessoas que adoram fazer precisamente isso? Bem-vindos à Lore Científica, um bate-papo fora desse mundo. O que vem na sua cabeça quando falamos ficção científica? Com certeza alguns clichês famosos. Naves espaciais entrando na velocidade da luz, ou alienígenas de pele verde e grandes olhos pretos. Mas como definir o gênero sci-fi em si? Muitos estudiosos já ergueram as mangas de seus jalecos e tentaram fazer essa taxonomia literária. Adam Roberts, em seu livro A Verdadeira História da Ficção Científica, discute justamente a dificuldade de chegar em um consenso. Para mim, a ficção científica é aquele gênero que pergunta e se o tempo todo. Ficção científica é uma especulação acerca da realidade, né? A partir de questões de ciência e tecnologia. Ficção científica é essa grande investigação sobre o mundo. O sci-fi é quando tem uma coisa inacreditável e o seu personagem principal e o vácuo entre essas duas coisas é ciência. Uma coisa é certa, e o próprio Roberts percebeu isso. Não existe uma única definição de ficção científica. Roberts, a gente também não tem essa resposta. Mas o que fica claro, para nós no mínimo, é que transformações, sejam sociais, históricas ou tecnológicas, inspiram e influenciam a criação de narrativas fantásticas. Para a maioria das pessoas, a primeira obra de ficção científica é Frankenstein, lá de 1818, da icônica Mary Shelley. Vejam, está se mexendo. Está vivo. Está vivo. Ao mesmo tempo, muita gente argumenta que a mitologia grega já continha alguns elementos científicos, máquinas rudimentares que tomaram vida ou até viagens mágicas aos cosmos. Casos assim ficaram conhecidos como proto-sci-fi. De qualquer maneira, o gênero não nasceu aqui no Brasil. Mas então, como é que ele veio para cá? Primeira onda seria a geração GRD, né? Aqueles autores da década de 1960, né? Quer dizer, entre 1957 e 1972, mais ou menos, tá? Graças, né, à atividade do editor Gumercindo Rocha Dória, né, que criou uma coleção que se chamava Ficção Científica GRD, né? Então, aos poucos, essas coisas foram se firmando aqui. Mas antes disso, a gente teve o que eu chamo de período pioneiro, mais ou menos 100 anos, desde 1857 até 1957, né? Em que a ficção científica teve uma presença no Brasil, frequentemente, quer dizer, em diversos momentos, uma presença relativamente intensa, né? Só que ela não era vista como um gênero literário específico. Esse é Roberto Causo, autor, pesquisador e, para nós, um gênio que fez nossos olhos brilharem no estúdio, assim como os dele, falando sobre as histórias que mudaram sua vida. Descobriu a ficção científica assistindo Flash Gordon na televisão e lendo quadrinhos e livros que encontrava nas bancas de jornal. De acordo com o pesquisador, as obras de ficção científica nem sempre chegavam no Brasil, mas quando chegavam, eram nesses espaços que encontrava as novidades. Foi assim, na correria de pegar os primeiros exemplares antes de qualquer um, que Roberto descobriu as histórias em quadrinhos do Léo do Futuro e a saga alemã Perry Rhodan, coleção que possui até hoje, e que iniciou sua carreira como escritor, na fanzine O Rodaniano. E aí, mais ou menos, quando eu tinha 11 anos, 10 ou 11 anos, surgiu no Brasil uma série de livros de space opera alemã chamado Perry Rhodan, que aparecia nas bancas, né? Então, eu tenho vários exemplares, aí eu tô, né, como eu sou o revisor da republicação do primeiro ciclo, eu ganho um exemplar, né? Então, essa coleção mora no meu coração, né? Causo é considerado um dos principais autores da segunda onda de ficção científica no Brasil, que surgiu junto do fim da ditadura militar. O gênero já havia se estabelecido nas décadas anteriores, mas nesse novo período, os autores podiam construir histórias sem serem barrados pela censura.
A terceira onda, por sua vez, nasceu junto com o crescimento da internet no país. Com o nascimento de blogs e fóruns brasileiros e um acesso mais fácil a conteúdos do exterior, fãs agora conseguem discutir e produzir sci-fi mais facilmente. Uma das figuras marcantes desse momento é Amanda Rosel, que talvez você conheça como Lady Sibila. Autora e amiga de longa data de nosso podcast, ela trouxe sua perspectiva sobre a terceira onda de ficção científica brasileira. E a terceira onda seria a mais recente, impulsionada por algumas editoras menores, mas de grande expressão, tipo a Draco, mídias online, pessoal que publica no KDP da Amazon. Então, cada onda, ela meio que representa esse momento de publicação, essa efervescência da produção e da publicação, qual é o senso de otimismo que os autores têm. E agora eu sinto que as mídias digitais deram uma impulsionada, não só aqui, mas lá fora também. Deu uma impulsionada nas publicações, porque agora a gente pode fazer um financiamento coletivo, ou pode botar na Amazon, pode botar no Wattpad, as nossas obras, e antes você dependia do mercado formal. Pode-se dizer que agora já estamos na quarta onda de ficção científica. Uma literatura mais juvenil ganha espaço e a representatividade se torna um elemento predominante entre as obras do gênero, trazendo novas vozes para as estruturas clássicas. E é nesse momento que os autores começam a trazer contornos mais brasileiros às suas histórias. Uma das maneiras que a science fiction foi se abrasileirando até ser ficção científica é através dos subgêneros. Talvez você já tenha ouvido falar em cyberpunk, ou nas distopias adolescentes de Susan Collins, mas aqui no Brasil temos o nosso próprio sabor de ficção, o cyberagreste e o amazofuturismo, por exemplo. Esses subgêneros e muitos outros são pequenas maneiras de aproximar um gênero que parece tão gringo aos nossos ouvidos. Acontece de haver uma série de movimentos espalhados pelo Brasil afora, que eu chamei de uma ficção científica que busca um regionalismo valorativo. Não é aquele regionalismo antigo do século XIX, começo do século XX. Então, surgiu o amazofuturismo, né, que é da Amazônia, da região Amazônia. Teve um cyberagreste, depois surgiu o sertão punk. Eu imagino que existam outros aí. Então, é um momento muito interessante, muito rico. A ficção científica brasileira continua firme e forte, com fãs que, muitas vezes, acabam também se tornando autores. É o caso de Roberto, mas também de Cristiana Aguiar e de Cláudia Fusco. Eu tenho uma formação geek, né? Eu fui um puta nerd, assim, um clichê do nerd, assim, né? E eu escrevi, antes de publicar o Gótico Nordestino, eu escrevi uma literatura que estava mais próxima de um realismo tradicional ou um realismo experimental. E como o Gótico Nordestino foi uma tentativa de encontrar uma voz minha, eu fui para esse mundo da infância, esse mundo geek, da adolescência, e misturei e assumi isso. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, no processo de escrever o meu próximo livro, eu não acho que houve da minha parte uma redescoberta da ficção científica, porque ela está sempre comigo o tempo inteiro. Foi meio que um divisor de águas na minha vida, assim, porque eu sempre gostei muito de literatura, de filmes, jogos, tudo que envolvia ficção científica, né? Mas eu raramente pensava em estudar, em levar isso como uma carreira, como uma profissão. E hoje eu posso dizer que todos os lugares onde eu trabalho, que eu vivo, enfim, tudo, eu vivo mesmo dessa carreira, né? Dessa profissão de ter estudado literatura muito profundamente, né? E ser muito apaixonado por essas nerdices que a gente chama tanto. A gente tem cada vez mais subgêneros, o afrofuturismo, por exemplo, né? O amazofuturismo. Então, essas perspectivas novas, elas vão sempre nos refrescar, sempre vão refrescar o nosso olhar, assim, em relação a como a gente entende o futuro, né? Cristiana Aguiar é professor da pós-graduação no Mackenzie e vencedor do prêmio Clarice Lispector pela obra Gótico Nordestino. Já Cláudia Fusco é professora de pós-graduação na ESPM e escreveu para antologias como O Céu Não É o Limite e Vislumbres de um Futuro Amargo. Além desses subgêneros, outra característica da ficção científica é justamente como ela aborda a ciência. Bella Eichler, criadora e apresentadora do canal Futurices, explica as duas principais perspectivas, o soft e o hard sci-fi. A divisão entre hard e soft sci-fi, que é basicamente o tanto de ciência real, entre aspas, que uma obra tenta aplicar, né? No hard, você vai encontrar física, biologia, cálculos e teorias super fundamentadas. E já no soft, a ciência é mais um pano de fundo para explorar temas sociais, filosóficos e emocionais. Lembra de quando perguntamos se você já teve vontade de viajar no tempo? O hard sci-fi faz com que essa história pareça realidade, mas o soft faz a gente pensar. E se a minha mãe se apaixonar por mim?
como aconteceu com Marty McFly no filme De Volta para o Futuro. Pois bem, de qualquer maneira, a ficção científica permite que você consiga sim viver essa experiência, dentro da sua própria casa. Mas muita gente quer ir além, e encontra no gênero não só a fantasia, mas também um senso de comunidade. Pessoas. Muitas e muitas pessoas. Camisetas com referências que você conhece, ou algumas que você só ouviu falar. Fantasias elaboradas, iguais às que você viu na tela de cinema ou televisão, mesinhas cheias de artes, brinquedinhos, roupas e acessórios daquilo que você mais ama. Isso é um evento de fãs. Com a internet, ficou cada vez mais fácil encontrar alguém que goste da mesma coisa que você. Mas os eventos são o ápice da paixão. Dividir não a vasta web, mas um salão repleto de pessoas e bugigangas que representam suas histórias favoritas. A falta do contato humano, do você sair de casa para encontrar outras pessoas que gostam do que você gosta também, eu acho que rouba um pouco desse negócio do olho no olho, de você poder trocar essa informação sem ser de uma forma tão fria quanto simplesmente uma tela que você está na frente, seja no celular, seja no PC, trocando ideia através de texto ali de uma forma impessoal. Heitor Teixeira, que você viu agora, é fã de carteirinha de 1001 franquias, mas pode-se dizer que seu xodó é realmente a ficção científica como um todo. De tão apaixonado, sentiu a necessidade visceral de ligar tudo o que ele faz com o gênero. É diagramador do blog Sci-Fi do Brasil, faz vídeos para o seu canal do YouTube Na Tela e administra o grupo Star Trek Baixada Santista. Com a trupe dos chamados Trekkers na Pinacoteca de Santos, Heitor inclusive vivenciou o poder que esses eventos têm de atrair pessoas. Enquanto o evento estava rolando, muitas pessoas passavam em frente à Pinacoteca a caminho da praia. Apesar do dia ensolarado e do mar estar ali tão pertinho, alguns se intrigaram pelas pessoas fantasiadas de alienígenas Klingons e Andorianos e decidiram entrar para tirar fotos e entender mais sobre o que estava acontecendo ali. De acordo com o Heitor, entre 300 e 400 pessoas transitavam por ali, fora as que estavam no salão da Pinacoteca, que ficou lotado durante toda a programação. A união propiciada por esses eventos não é só sentida na pele dos fãs participantes, mas também na de seus organizadores. Em Bauru, São Paulo, a casa de jogos A Fenda une fãs de todos os tipos no seu dia a dia, mas em especial em seus eventos temáticos, como o Halloween ou em seus mesões de jogos mais complexos. Artemis e Fernando são funcionários que somam 4 anos de trabalho na luderia e afirmam com gosto o potencial do espaço em promover encontros de fãs. A Fenda, ela consegue trazer alguma coisa do nível de... Existe um ponto em comum. A gente não sabe normalmente aonde ele começa. Mas ela vira um safe spot. Ela vira um lugar onde a gente vai se validando nas nossas coisas, e o fato de um gostar de uma coisa e o outro gostar de outra, eles conseguem convergir em pontos muito parecidos e apresentar coisas muito legais uns para os outros. Em Guarapuava, o mesmo acontece em um evento sazonal, a Gorpa Geek. São inúmeras as pessoas que muitas vezes saem de suas cidades para sentir o gostinho da chamada cidade mais nerd do interior do Paraná. Gustavo Cel, organizador do evento e dono de 2 empreendimentos voltados ao público nerd, nos contou das 4 caravanas que vieram para o último evento. Devido à quantidade de pessoas, o empresário sabe que o trabalho é árduo, mas não é nada solitário. Com o passar do tempo, a gente percebeu que muita gente estava querendo fazer o evento acontecer também. Acho que isso foi uma das coisas que mais deixou a gente feliz e mais fez com que o evento desse certo. Porque não foi só eu e ele que fizemos, né? A gente teve muita ajuda da comunidade. E a perspectiva de quem comparece a esses eventos é sempre positiva. O contato e o sentimento, muitas vezes imediato, de se sentir em casa é comum entre os participantes, acolhidos e prontos para conhecer pessoas parecidas entre si. Cláudia Fusco, a escritora apaixonada que vocês ouviram anteriormente, já palestrou em diversos eventos em espaço Sesc pelo país, e também na Worldcon, The World Science Fiction Convention, o maior evento de ficção científica e fantasia do mundo. É o ambiente mais inclusivo que eu já vi, no sentido de, desde, sei lá, cuidado com os pronomes das pessoas, não presumir nada sobre elas, sabe? Isso é muito lindo. A ilustradora Isadora Zeferino, conhecida pela capa dos livros Vermelho, Branco e Sangue Azul e A Última Parada, esse último que já resenhamos aqui na Lore, participou de inúmeros eventos vendendo sua arte. Neles, a interação era mais concreta, mas Zeferino conta que realmente se encontrou no espaço online, com fanarts de Star Trek no Twitter. O espaço online é interessante porque o jeito que eu entrei naquele Twitter, eu acho que eu, sei lá,
segui uma ou duas pessoas que eu via que faziam fanart de Star Trek, que já era, tipo, fanart de Kirk Spock. E aí, tipo, eu já estava nesse espaço. Então, acho que foi muito imediato que eu entrei na comunidade queer, e especificamente na comunidade queer jovem, dentro do Twitter. E aí, para isso, eu sinto que o algoritmo funcionou muito bem. Então, eu sinto que por muito tempo, e na verdade, por muito tempo não, por todo o tempo que eu estava nesse ambiente, eu estava muito protegida pelas pessoas que estavam em volta de mim. Seja online, nas redes sociais ou nos antigos fóruns, seja presencialmente em eventos e lojinhas, a ficção científica conseguiu cultivar um ambiente acolhedor para muitas pessoas. Bella Eichler, do Futurices, é um desses indivíduos que conseguiram criar um espaço de discussão para fãs. Para ela, é o amor e a loucura que conseguem unir pessoas dos mais diferentes tipos. Para mim, ser fã é criar conexão, se sentir parte de algo maior, seja uma comunidade, uma conversa, um universo. E às vezes é também decorar falas, comprar camiseta temática e defender a sua obra com unhas e dentes no grupo do WhatsApp. Então, eu acho que ser fã é amor, né? É apego, é comunidade, é troca e um pouquinho de loucura também. Mas apesar do amor e do acolhimento serem os sentimentos em comum, eles nem sempre são o suficiente. Mesmo dentro dos grupos de fãs, chamados de fandoms, pode haver desavenças e preconceitos. Salvador Nogueira, jornalista focado em divulgação científica, já viu de tudo nos mais de 20 anos de editor do site Trek Brasilis. Não lhe faltam histórias sobre como é difícil manter um grupo de pessoas unidas, mesmo que estejam lá porque gostam das mesmas coisas. E existem os acolhedores, mas existem também os que não acolhem, os que não toleram diferença, os que se acham donos da verdade, etc. e tal. Eu acho que ele reflete a sociedade. A sociedade está refletida nas redes sociais. Então é uma coisa super magnificada, mas ainda assim que reflete as nossas diferenças de postura com relação ao mundo. Então haverá os fãs, assim como em qualquer outra comunidade, haverá os fãs acolhedores e haverá os fãs sectários. Então, os mesmos preconceitos da sociedade são refletidos dentro do fandom. Lady Sibila sentiu isso na pele enquanto produzia para o gênero. Ser mulher não para de ser difícil, nem nos espaços de lazer e na escrita criativa. Eu acabei virando uma pária, digamos assim, por não participar desses grupos, mas depois eu percebi que tinha muita gente, principalmente mulheres, que amavam ficção científica e se viram excluídas deste mesmo fandom. Então, querendo ou não, a gente meio que se reuniu em outro lugar, sabe? A gente pegou nossos brinquedos e foi para o outro lado do parquinho. Então, dentro deste meio, sim, eu me sinto representada. Mas existem certos espaços da internet que eu sei que mulher não é bem-vinda e não é há muito tempo. A ideia de que o fã de ficção científica é apenas o estereótipo do nerd, um homem branco, obcecado e, por isso, rude em sua obsessão, sangra para as impressões das pessoas sobre a própria ficção científica. Muita gente ainda tem aquela ideia de que ficção científica é só nave espacial, robô e tecnologia, como se fosse um conteúdo frio, né, distante, ou então coisa de nerdão isolado no quarto mesmo. Mas um gênero cheio de histórias acolhedoras que abraçam a diferença não deveria ser definido por alguns fãs preconceituosos. Tanto Sibila e Bella enxergam a necessidade em melhorar a reputação do sci-fi. A ficção científica, a ficção especulativa de maneira geral, mas principalmente a ficção científica, é o gênero do outro, do excluído, da alteridade, de você audaciosamente ir aonde ninguém jamais esteve. Então, você excluir as pessoas que estão dentro desse gênero desde sempre é você ir contra a sua própria origem. Então, a gente não pode brigar com coleguinha, não pode querer extirpar do gênero pessoas que você não gosta ou não concorda com o seu estilo de vida, você tem que ter respeito. Senão, do que adianta ser fã? É só para você? O parquinho é bem grande, eu acho que todo mundo tem espaço e pode brincar no mesmo lugar. Infelizmente, como eu falei, também tem gente que acha que é um gênero masculino por natureza, o que obviamente não faz o menor sentido, mas eu ainda escuto isso até hoje, né? Mas a grande verdade é que a ficção científica é um dos gêneros mais ricos e mais humanos também que existem, né? Ele fala sobre futuro, sim, mas também sobre política, sobre ética, identidade, amor, existência. Tudo isso com uma criatividade que poucos gêneros conseguem alcançar, né? É isso que atrai tantos fãs para a ficção científica, poder se enxergar nas suas histórias favoritas, mesmo nas formas mais diferentes, em super-heróis nova-iorquinos, ou em alienígenas intergalácticos, ou em androides de um futuro muito distante. E agora está cada vez mais fácil se tornar fã.
Aquele estereótipo do nerdão que Bella mencionou está vagarosamente se desfazendo com a popularização da ficção científica. Da lista de 10 filmes de maior bilheteria no mundo, 7 são de sci-fi. São histórias de super-heróis e de alienígenas altos de pele azul ou de jedis e seus sabres de luz, atraindo milhões de pessoas e bilhões de dólares para o cinema. Salvador e Roberto, fãs e, por consequência, especialistas na ficção científica, sabem que agora, mais do que nunca, é quase impossível não consumir sci-fi. E a ideia de ser um fanático geek também se tornou atrativa, muito por culpa de uma série específica. A cultura popular, essa coisa de ser fã de quadrinhos, né, de ser fã de ficção científica, de ser colecionador dessas coisas, isso virou uma coisa potente na cultura em geral, né? Já ganhou representação em televisão, né, no cinema, né? Por exemplo, aquela série Big Bang Theory, né? Quer dizer, as pessoas, isso virou uma corrente também, né? Eu nunca tive a oportunidade, quando criança, de ter uma camiseta de ficção científica. Agora, você acha em qualquer lugar, qualquer shopping tem, né? Então, digamos que a ficção científica e o fandom se aproximaram do mainstream das sociedades. Eu já fui um fã envergonhado de Star Trek, digamos assim, embora sempre ativista, sempre presente. E eu acho que muito disso tem a ver com a própria evolução da cultura pop, que desmistificou a ideia do nerd como um cara isolado, como um cara fora do mundo, como um cara deslocado com relação ao resto do mundo, né? A gente teve aí temporadas e mais temporadas de The Big Bang Theory para normalizar, digamos assim, o fandom. Então eu acho que hoje não. Hoje é uma coisa super bem recebida, não existe mais um estigma. Já houve um estigma contra o fandom e contra o sci-fi. Hoje não. Hoje é difícil achar quem não consuma. A ficção científica e seus fãs estão em todos os lugares. Já se passaram os anos em que os nerds eram enfiados em armários no colegial. Se essa ainda fosse a realidade, os armários estariam transbordando. E talvez o valentão até estaria usando uma camiseta de Rick e Morty. Então, se os fãs estão em todos os lugares, onde estão os produtores de ficção científica? Você já deve ter percebido, mas eles convivem todos nos mesmos espaços. E muitas vezes são até as mesmas pessoas. Isadora e Roberto compartilham da mesma perspectiva que iniciou o projeto da lore científica. Ser fã é não conseguir ficar parado e precisar compartilhar o seu amor com todo mundo. É isso, assim, a coisa de ser fã é um pouco esse convite para participar. Então, o fã é o cara que gosta de uma produção cultural qualquer, né? Mas que ele não está contente só em consumir lá na casa dele, né? Ele quer trocar figurinha com outras pessoas. Roberto Causo, Lady Sibila, Cristiana Aguiar, Cláudia Fusco. São todos autores com exemplares publicados que começaram como crianças apaixonadas pelo gênero. Apaixonados em imaginar infinitos novos mundos e inspirados a colocar suas perspectivas na página ou na tela. Heitor Teixeira e Bella Eichler foram inspirados de outra maneira. Podem não estar publicando contos e romances de ficção científica, mas sozinhos construíram espaços digitais para fãs. É um canal nanico, feito muito mais por teimosia e por paixão do que necessariamente por retorno, porque, sendo honesto, meu canal nunca me deu um centavo. Mas eu sei que, independentemente disso, a minha necessidade de expor certas coisas, eu não ia ficar satisfeito se eu só estivesse em casa consumindo. Então, a comunidade que se formou em torno do canal foi, na verdade, uma grande surpresa, uma boa surpresa, sabe? Quando eu comecei o Futurice, eu achei que ia ser só eu falando sozinha sobre sci-fi, e eu nunca imaginei que isso ia virar um espaço de troca tão rica, né? Espaços de discussão para fãs e obras originais são apenas uma parte do que é produzido dentro do fandom de ficção científica. Uma grande faceta da criatividade dos fãs está voltada para as franquias as quais mais amam, e desse amor nascem fanfics, fanzines, fanfilmes e cosplays. Sobre isso, Lady Sibila nos lembra. Eu acho que isso é o que impulsiona o gênero. Muita gente começou a escrever por conta das fanfics. Vemos, por exemplo, Harry Potter, vemos, por exemplo, Crepúsculo. Muita gente começou a escrever depois de assistir séries como Star Trek, Stargate, Battlestar Galactica. Então, querendo ou não, a gente se inspira nessas séries, nesses livros, nesses filmes. Quantas obras de fanfic se tornaram cânone dentro de Star Wars, por exemplo? Heitor Teixeira, do canal Na Tela, aprecia muitas produções de fãs.
Durante nossa conversa, puxou um fichário preto, simples, mas recheado de amor e cor por dentro. Eram dezenas de fanzines de Star Trek, da época de sua infância e adolescência. Abriu com cuidado e passou várias páginas na frente da câmera para podermos ver. O cuidado e o carinho eram palpáveis. As revistinhas estavam plastificadas e tão coloridas quanto no dia que foram fotocopiadas. Heitor as trata como verdadeiros documentos históricos, um relance de um passado tão apaixonado quanto seu presente. Lá de quando eu comecei a conhecer Star Trek, eu devia estar com os meus 15 anos, tinham alguns fanzines que eu encontrava com material técnico das naves e tudo mais, que você via que era feito com muito mais carinho do que capacidade. A galera não tinha grana para fazer uma revista incrível, era uma coisa que era um trabalho de amor. Então, assim, eu ia consumir aquilo, eu pegava aquelas revistinhas que eu tenho até hoje, guardadas num lugarzinho especial, que é o tipo da coisa que eu tenho um carinho tremendo, por mais que eu olhe para aquilo hoje e eu saiba que muito daquilo é feito de forma amadora, mas era a única coisa que preenchia a minha vontade de ter acesso àquelas informações. Cosplay é uma outra forma de expressão da criatividade dos fãs. Se vestir de seu personagem favorito e por algumas horas se sentir tão poderoso quanto o protagonista da obra mais importante para você. Tamires Alves, conhecida como Tai pelos corredores da Unesp de Bauru, é cosplayer desde o ensino médio. Sempre foi muito tímida, desde criança, mas quando começou a fazer cosplay, percebeu que esse é um exercício libertador. Quando coloca essas armaduras em formato de fantasia, sente-se fortalecida e sem medo de ser quem é. Atualmente, Tai junta os dois tipos de arte que mais gosta em uma só. Seu dom com cosplay com seus desenhos e impressões 3D. É dessa união que surge seu negócio, uma lojinha de acessórios do mundo geek, baseados em seus animes e franquias favoritas. A importância das produções de fãs, porém, vai além de seu negócio. Para a Tai, são elas que dão nova vida às obras. Sem o fã, a obra ela é descartável, né? Então, você ter essas pessoas fazendo fanarts, fazendo cosplay, é o que mantém, eu acho que, uma obra viva, né? Você trazer a arte daquilo no seu estilo, quando artista, né? Faz aquilo ser lembrado de outras formas também, sabe? Da sua visão, o que você trouxe daquilo. Isadora Zeferino, ilustradora com quase 200 mil seguidores nas redes sociais, também conseguiu unir seu amor pela arte com seu trabalho. Mas sentia muita falta de criar sem precisar agradar uma audiência de possíveis empregadores. Para ela, foi na comunidade de fãs, fazendo fanart longe de sua conta oficial, que ela pôde encontrar acolhimento. E aí eu criei uma conta no Twitter que eu proibi meus amigos de me seguirem, assim, porque eu tava assim, eu sinto falta da sensação de só ser fã de uma coisa. Eu postei muito desenho, né? Tipo, eu fazia muita arte de Star Trek, e eu tinha conversas muito legais, e eu tinha experiências que, às vezes, tendo a minha conta, e era hilário, né? Porque era assim, cara, eu tô com uma conta do lado que tem 100 mil seguidores, e eu sinto que eu não tenho uma conversa sincera com ninguém. Não tinha muita interação. Minha conta de Star Trek, assim, era piada, era conversar com o pessoal, era falar um monte de besteira, sabe? E essa abertura, assim, para só ser fã de uma coisa e tá se divertindo com os fãs. Lembra daquela pergunta do começo do episódio? Qual mundo vamos desbravar hoje? Bem, aqui exploramos tudo aquilo que define a ficção científica e sua comunidade de fãs. E esse universo tem um único ponto de partida. Antes do Big Bang, essa massa quente e densa que se alastrou por todos os lugares tinha um nome: paixão. Adam Roberts, na verdade, talvez a gente tenha sim uma resposta para o que é ficção científica. É ser apaixonado pelo novo, pelo diferente e nunca desistir de explorar o infinito. É se inspirar por tudo, se unir e não conseguir ficar quieto. É pura entropia. Mas a criação não está limitada à arte. Para muitos fãs, a paixão pela ficção científica desperta justamente a vontade de fazer acontecer. Já se imaginou criando a própria máquina do tempo? No próximo episódio, venha conhecer os cientistas que não pararam na literatura e quiseram trazer as páginas dos livros à realidade. Esse episódio foi produzido como trabalho de conclusão de curso de jornalismo para a Unesp Bauru. O roteiro e apuração jornalística foi feito por Juliana Mazzali, Iris Ítalo Marquezine e Larissa Mateus. A locução é de Larissa Mateus.
A música tema foi produzida por Luca Mateus. A sonorização foi feita por Elton Patrizzi. Outros efeitos sonoros utilizados estão nos créditos da descrição do episódio. Nossa equipe agradece a todos os entrevistados, listados também na descrição do episódio. Vida longa e próspera!